Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que este é o programa que te ajuda a fiscalizar os fiscalizadores. E hoje a fiscalizadora é a vereadora Gorete. Do DEM, seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Dani. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É um último programa do ano, né? Passou rápido. Passou rápido. Né? Já se foi um ano de bastante trabalho, então realmente é muito importante essa oportunidade para prestarmos contas, né, dos nossos trabalhos. Pois é, como a senhora disse, esse é o nosso último encontro do ano, então vamos falar de trabalho do ano e trabalho para o próximo ano também, então tem bastante assunto, né, vereadora? Bastante assunto. Vamos começar então a falar do trabalho que a senhora faz com a luta, que a senhora luta pela pessoa com deficiência, né? Tem dois projetos bem bacanas que já foram sancionados, projeto de lei aí, que é a criação do serviço público de transporte por táxi adaptado e a prioridade na matrícula em escola municipal para o aluno com deficiência. Foram duas grandes vitórias, então. Duas grandes vitórias e foi aprovado, já sancionado, né? E agora é recente. Mas vamos esperar, né? O prazo para poder iniciar os trabalhos e a gente acompanhar. Esse, que é a criação do serviço público de transportes por táxi adaptado, vamos ter que conversar ainda com a Secretaria de Mobilidade, mas é uma necessidade, né? Porque, às vezes, as pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes, reclamam a demora de um ônibus, a dificuldade no final de semana, por exemplo, né? Que é menos transporte e eles querem, às vezes, ir em algum determinado lugar, às vezes, muitas vezes, até nem consegue ir, porque é difícil, né? Não tem, chamar um táxi, por exemplo, e não tem uma adaptação. Uhum. E, então, nós estamos vendo se em Taubaté começa esse trabalho para facilitar a vida das pessoas com deficiência. E, se Deus quiser, nós vamos, o ano que vem, falar já do projeto desenvolvido. Pois é, para a gente que tem muita opção, já está difícil transporte público, nem sempre está nas melhores condições. Imagina para a pessoa que precisa aí de uma cadeira de rodas, de uma muleta, o táxi seria uma opção bacana. Então, mas nesse projeto é interessante porque, assim, como você falou, para a gente está difícil, imagina, né? Então, mas o motorista que se interessar, ele vai ter que fazer um curso rápido, né, para ter uma noção, né, de como lidar com cada deficiência. Porque, por exemplo, hoje, nós vamos falar mais à frente, nós tivemos lá nas calçadas que estão sendo revitalizadas. Então, você tem um deficiente visual. Não é simplesmente chegar e falar para ele, olha, vem aqui, eu vou atravessar. Tem um lado que ele precisa, né, que você oferece para ajudar, tem a posição da bengala. Então, é uma série de coisas que precisam de treinamento, né, para a pessoa poder trabalhar. Então, isso tudo demora um pouco, mas a gente vai acompanhar esse projeto para que prospere realmente. Então, a senhora comentou aí das calçadas, a gente até antecipa o tema que tem umas fotos para mostrar para vocês. Se não me engano, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se eles conseguem localizar. A gente tem acompanhado ali, tá vendo? Ali na Jacques Félix, onde estão as calçadas sendo revitalizadas, o secretário está junto, ali a Cida, que é funcionária lá, que tem também nos acompanhado, tem o Edson cadeirante e o Luiz, que tem deficiência visual. E está sendo assim, muito interessante, já é a segunda vez que a gente vai, cada etapa a gente vai acompanhar, então existem alguns detalhes, às vezes muito pouco, que para nós é pouco, mas para eles é muito interessante. Então estamos corrigindo algumas situações enquanto ainda está em obra, né? E aí o Edson, por exemplo, elogiou até algumas rampas que foram feitas ali, que não teve dificuldade nenhuma para acessar. Aí você vê que já foi recapeado uma parte,
né? No início da Jacques Félix ainda não, que deve acontecer uma obra grande ali, um empreendimento grande. Então, não da prefeitura particular, mas para que não haja, vai danificar aquela coisa toda, então a gente já está até pensando de demorar mais um pouquinho para recapear ali. Mas aonde foi recapeado ainda não foi pintado, a gente já vê a dificuldade da faixa que não está adequada. Então, ele, cadeirante, percebe nitidamente. Se eu passasse ali, eu não ia perceber, assim, tão rápido, né, que está fora, atinge só um pedaço. E o deficiente visual, por exemplo, ele mostra ali que tem algumas, as primeiras que foram feitas, ela tem só o sinal de alerta, que ele chama, que é o piso com bolinha. Você vai perceber que é o ladrilho com bolinha. E o tátil que falta. Então, para ele chegar no sinal que alerta, ele tem que ter o tátil. Entendeu? Que daí ele percebe que está na rampa e que tem esse alerta ali. Ou seja, o alerta ele mostra que tem um poste ao lado, que tem essa rampa, que tem uma árvore. A esquina. É super interessante a necessidade deles, e são assim, pequenas coisinhas, entendeu? Mas, no geral, está sendo muito bom. A gente percebe, infelizmente, que tem alguns comerciantes reclamando porque é época de Natal e está atrapalhando a movimentação das pessoas. Falta um pouquinho de empatia. Então, mas, na verdade, são muito poucos que estão ainda reclamando, porque a empresa está fazendo o trabalho bem devagar, até a gente percebe, e sem grandes transtornos, né? É que final do ano todo mundo precisa de mais... mais movimento, mais gente circulando, menos tempo, porque você fica sobrecarregado. Então, isso é natural. Pode até se pensar na possibilidade, né, de parar um pouco antes e tal, mas eu não sei se há necessidade. Aí eu acho que a CIT vem acompanhando, né? E eu conversando com o Zé Saldo esses dias, ele falou que esperava até que fosse um transtorno maior, mas eles estão trabalhando de maneira bem organizada, sabe? Então eu acredito, está lento até, né? Mas acredito que está indo muito bem. E outra obra que foi muito bem foi ali, a revitalização do teatro, né, vereadora, da Emília Amadei Berings, lá no Marlene Miranda. Nossa, ali para mim... Ficou lindo. Eu vou dizer para você, teve momento de quase desanimar, sabe? Tem foto também, né? Aquela escola, lá no Marlene Miranda, foi uma escola mal construída, superfaturada e mal construída. Uma escola enorme, mal planejada, mas enfim, vive tendo manutenção. E aí, numa das visitas que a gente fez, o teatro tinha sido usado acho que umas 2 vezes. Aí você ia lá, teve que interditar. Você chegava lá, tinha assim, barranco nos fundos, descia aquela água com barro, literalmente prejudicada, não tinha condições. E aí nós sempre cobrando, para que fosse, né, reaproveitado aquilo. E, enfim, foi uma dificuldade. Mas a semana retrasada foi entregue, revitalizado. Olha que lindo, as crianças aproveitando. Se vocês puderem voltar à foto anterior, eu queria... olha, ali é só alunos, são 80 vozes. Um coral que surpreendeu todo mundo. Lindo, lindo. Treinado por professores da própria rede. E os alunos assim estavam super realizados mesmo, os professores, diretor, foi surpreendente. E hoje já estão, né, utilizando, e esse bairro Marlene Miranda, ali a fanfarra de Lagoinha que veio tocar, e no momento até o próprio professor, o maestro, é professor da rede. E ele até falou com o prefeito, e vamos retomar, se Deus quiser, o ano que vem, que é uma coisa que a gente precisa... sabe, anotar já e estar em cima. Retomar as fanfarras nas escolas dos bairros. Marlene chegou a ter. E agora, com a vitória da FAMUTA, então, não falta incentivo, né? Pois interesse das crianças. Então, veja, eu acho que assim, eu sempre falo, quadra, esportes,
apoio de toda maneira mesmo, insisto, porque estando ocupada a mente, não sobra tempo para pensar em outra coisa. E aí essa fase difícil, perigosa do adolescente, passa sendo bem ocupada. Então, inclusive, aí no próprio Marlene Miranda, nós vamos ver mais à frente que tem um pedido, que ali tem uma casa que chamava Casa do Pão, e hoje é a Escola do Trabalho. Como construiu na antiga creche, construiu um PAMO grande, amplo, está atendendo bem a comunidade, e o outro PAMO ficou desativado. O que acontece? Então, a Casa do Pão, que é a Escola do Trabalho, vai ser passada utilizando o prédio do antigo PAMO, porque vai ser ampliado os cursos, vai oferecer vários cursos lá no bairro, e esse prédio anterior, que era a Casa do Pão, nós estamos pedindo, conversando direitinho, para ver se constrói uma segunda creche, porque é pequeno, mas atende à necessidade de umas crianças ainda que estão esperando por vaga no bairro, porque já tem uma creche boa lá, mas deve ter umas 70, 80 crianças ainda precisando de vaga, e acho que valeria a pena utilizar esse outro prédio com creche. Criança. Porque os pais precisam trabalhar e aí dificulta, né? E aí nós também se ocupamos todos os prédios municipais lá, bem utilizado, e a escola, né, apesar de ser super grande, aquela coisa toda, manutenção constante, porque é incrível. A gente fica em cima lá, dá um vento, estraga a quadra, arruma a quadra, parece um vazamento, e aí vai. A piscina, esses dias também foi destruída, agora está reformado, arruma uma alambrada, precisa refazer. Então, precisa estar em cima, mas a gente acompanha de perto ali, e para ser bem utilizado e conscientizar, né? Inclusive, no dia da inauguração, eu falei, pedi e peço às pessoas que estão nos assistindo, que têm uma certa liderança ou conhece alguém, conscientizar as pessoas, os jovens, eu não sei se é jovem, deve ser, não sei, não imagino, que assim, a partir do momento que você chuta uma lixeira, estraga uma lixeira, tem gente que tem o prazer de jogar alguma coisa para estragar, é nosso dinheiro, é meu, é seu e é da própria pessoa que está estragando. Exatamente. Então é patrimônio nosso. É o que a gente sempre fala aqui, não adianta só cobrar a prefeitura de reformar, limpar, construir, mas a população não está fazendo a parte dela, né? Também. E eu acho super interessante, eu, pelo menos, a vereadora Gorete, de 4º mandato, nunca desprezei pedido nenhum. Tem vereador que despreza, esse pedido não é meu. Não, eu levo até o fim, faço questão. Porque você convivendo com a população, ela tem oportunidade de colocar para você situações que a gente não sabe. Então, por exemplo, esses dias reclamaram de uma limpeza em um determinado PAMO. Verdade? Tinha razão, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, se eu estou usando, sei que a pessoa que trabalha, que é incumbida de fazer aquilo, é paga com o meu dinheiro, eu não preciso me indispor. Vou chamar a pessoa que pode intervir. Não é nada demais. É para conservar. Você vê quantos PAMOs. Hoje acho que estão todos, né, bem construídos, reformados, limpinhos. Vamos conservar. É um trabalho constante, né, vereadora? De consciência. Esse foi o nosso primeiro bloco do Fiscalização Pública, mas não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai falar de mais projetos, mais atitudes aí da vereadora neste ano e pensando já no próximo. Até já.